Então esse é o ponto de hoje. A gente vai começar aqui com a logline, então. Uhum. E Só- qual é a definição de uma logline? A logline é uma ou duas frases que definem o filme, o enredo do filme, no geral. Eu tenho um exemplo aqui que é bem, tipo, formatado, assim, de Aham. como você pode iniciar. Obviamente não tem um jeito certo ou errado. Obviamente, se você tá fazendo um parágrafo, tá errado. Isso já tá virando uma sinopse. Tem que ser de uma, duas frases no máximo. Às vezes precisa de duas frases, porque realmente o conceito é muito maior. Mas eu acho que o nosso a gente tem que tentar realmente fazer em uma frase. Uhum. Mas, por exemplo, aqui tem vários preenchimentos, assim, que você tem que preencher conforme for o seu filme. Mas, por exemplo, quando o protagonista com defeito, porque o personagem sempre tem um defeito que vai iniciar o filme e terminar o filme uma pessoa melhorada, sem aquele defeito, é forçada a chamada aventura, ela tem oportunidade para crescimento emocional ou arriscar o que está em jogo. Então, o que que é? É tipo, deixa eu pensar aqui qual. Procurando Nemo. Uhum. Quando seu filho é capturado, um peixe palhaço protetor é forçado a atravessar o oceano para resgatar o seu filho. Para resgatar seu filho. Não tem muito, tipo, acho que o resgatar seu filho já. Porque e aqui no início a gente já teve o problema. A gente jogou o que tá. O jogo já tá no início, que é quando o filho é Sim, e o capturado. personagem com defeito, às vezes também pode ser, tipo, não um defeito do personagem, mas um elemento da vida dele que marque a sua personalidade. Por exemplo, se fosse a logline do Harry Potter, seria um menino órfão. É. Qual é o resto do formato? Quando o menino órfão recebe uma carta, Uhum. descobre que é bruxo, Uhum. ele tem a oportunidade de aprender mágica e ir para Hogwarts. Ele tem a oportunidade de descobrir mais sobre a sua ancestralidade, Exato, porque ele descobre da família, etc. Tem diversas coisas, porque óbvio, né, Harry Potter a gente poderia fazer uma pra cada um dos... de cada filme. De cada filme ou uma do arco completo, né? Uhum. Mas é mais ou menos nessa linha que a gente pensa. E assim como pra logline, como pra outros elementos do roteiro, que são coisas que a gente vai começar a falar logo mais, é muito legal a gente ter estrutura em mente pra começar a pensar a história. E a gente pode usar isso como pelo menos um guia, mas não necessariamente a gente vai seguir tudo, precisa se seguir tudo exatamente da forma que aquela estrutura permite. É só um esqueleto para iniciar. Sim. E também uma frase que eu gosto muito é aquela, né, que pra gente quebrar regras a gente precisa conhecer as regras antes. Então é bom a gente saber aonde dentro das regras tradicionais de estrutura a nossa história tá indo. Sim, e se a gente quebrar uma regra que seja feita de forma intencional. Sim, porque também se você não entende a regra, você não sabe como a audiência vai esperar aquele ponto ser entregue. Então você não tem como quebrar uma coisa que não existia uma expectativa sobre aquela coisa. Sim. Exatamente. Então faz. E tipo, eu usei esse exemplo porque é um dos exemplos que foi me dado, mas você pode começar de várias maneiras a logline. Normalmente não se coloca o nome do personagem na logline, porque não é necessariamente relevante. O que é mais relevante é se é jovem, criança, adulto, o defeito em si, que não, como ela disse, não precisa ser um defeito, mas alguma característica forte ali do personagem que vai te dar alguma informação sobre quem é aquele personagem. De quem é aquela pessoa no mundo, que necessariamente só o nome não te diz. Exato. Porque, por exemplo, falar que o Harry Potter é órfão, isso dá uma informação pra gente de, tipo, como potencialmente ele pode ter crescido nesse mundo. Ele pode potencialmente ser uma pessoa triste, porque não tem os pais. Pode ser uma pessoa revoltada. A gente não coloca exatamente, mas a gente tem as nossas próprias expectativas do que aquela característica pode dar ao personagem. Sim. Enquanto tu estava falando, eu estava pensando se a gente fosse fazer uma logline desse projeto, por exemplo, seria Fernanda e Gabriela, duas cineastas morando em Los Angeles, sem dinheiro, esse é o nosso defeito, sem dinheiro para fazer seus filmes, buscam formas alternativas
Uhum. de financiar seu filme em um mercado já altamente saturado. Eu acho que a gente poderia ter potencialmente outros, entre aspas, defeitos. Eu acho que não seria exatamente defeito É nesse só fato sentido. que a gente não tem dinheiro pra fazer nosso filme. Eu acho que é realmente mais uma fase do que qualquer outra coisa. Porque, tipo. A Gabriela tá mais otimista. Eu vou Não, mas, ficar. tipo, eu colocaria talvez outras por exemplo, sonhadoras. Eu colocaria talvez. Que pode não ser visto como um defeito, mas nesse sentido, nessa versão que você deu, Uhum. poderia ser sim visto como um defeito, porque a gente, do jeito que você foi colocado, é um Uma cenário ingenuidade. bem pessimista, o cenário. Aham. E ser sonhador é o oposto desse mundo que você tá Entendi. criando, sabe? Então quase que vira um defeito pro contexto do mundo que foi criado. Sim, e também já cria a sensação de, tipo, do desafio. É. Né? O mercado saturado, há um sonho, Uhum. então há um desafio, e é esse o desafio que a gente vai assistir. Teoricamente é isso que impulsiona a pessoa a assistir o filme. Tipo, tá, agora eu me interessei em assistir essas pessoas indo Sim. pra esse desafio. O que elas vão fazer pra fazer um filme no mercado E hipersaturado. sonhadora também dá um sentido de, tipo, elas provavelmente não vão desistir tão fácil. Uhum. E não iremos. É. Mas no contexto de filme, né? Tipo, se realmente fosse um filme, isso que tá acontecendo agora aqui, dá-se a sensação de, tipo, se elas são sonhadoras, talvez não vai demorar, tipo, elas não vão desistir fácil, Uhum. né? Então, o não ter dinheiro faz parte da situação, mais do que de quem é a gente. Sim. O nosso defeito. Sim. Em si. Porque a gente é uma coisa que eu acho que a gente consegue mudar, entre aspas, mais fácil do que quem da nossa personalidade que é sonhadoras. Se faz sentido? Sim. Mas é isso aí, gente. E pode ser outras coisas também, nunca se sabe. Você tem que sempre pensar meio que a ideia de onde você quer que o seu personagem comece e onde ele termine também. Por um exemplo bem genérico, assim mesmo, o personagem que é ganancioso e no final ele descobre que ele na verdade precisa de amor, né? Ele precisa de, tipo, não amor romântico necessariamente, mas que ele precisa ser amado em vez de ter toda essa necessidade de dinheiro. Então ele vai de uma pessoa gananciosa para uma pessoa, ou talvez do lugar da ganância para, qual que é a palavra? Filantrópica. Generosidade. É uma pessoa filantrópica, no geral, né? Mas tem que entender onde você quer que a pessoa termina na história. Tem personagens que não arcam em alguns filmes. Pra mim, eu não curto muito personagem que não marca. Eu gosto quando o personagem arca. Entendi. Sim, pra ter um filme que o personagem não tenha um arco completo, a abordagem do filme tem que ser diferente, assim. Tipo, eu acho que o filme do McDonald's, esse é o nome do filme. Que é The Founder. O fundador? Eu não sei. Não sabe? Não sei se ficou assim. Tá. Mas é o filme do cara que criou o McDonald's. Eu não acho que ele seja um personagem que arca. Porque ele começa de um jeito e termina do mesmo jeito. Tipo, emocionalmente, ele ainda é a mesma pessoa. Se depender, até pior. Uma pessoa até pior do que ele começou o filme. Talvez às vezes o arco é esse, né? Porque até, por exemplo, num filme como McDonald's, é isso que eu tava falando, às vezes pro personagem não ter um arco, é porque o plot por trás do personagem é mais importante que ele. O que é nesse caso, tipo, as pessoas não necessariamente estão interessadas no personagem, elas estão interessadas na história do McDonald's. E talvez na história esse personagem realmente não tenha evoluído muito. Uhum. É por isso que às vezes nessas biografias, né, se tem tanta alteração das coisas que realmente aconteceram, porque às vezes tá se tentando criar uma história mais palatável, onde na verdade a vida real talvez não foi. Uhum. Ou pra criar arcos, tu tá dando mais importância pra eventos que na verdade foram pequenos, Exato, mas se tornam mais interessantes na hora de tu contar uma história do início ao fim. Uhum. Então, mas como a gente está trabalhando com ficção, a gente não está trabalhando com uma história de uma pessoa real, eu gosto de histórias onde personagens arcam.
E quem tá aí no chat e não deu oi ainda, gente, dê um oi, a gente quer saber quem é que tá aqui com a gente. Queremos ouvir ideias também, tipo, talvez agora vocês ainda podem ficar meio acanhados porque a gente não começou a debater ideias, mas à medida que a gente for andando com o projeto Nossa Ideia, tá ouvindo vocês no chat também. Mas também, se vocês quiserem, por exemplo, já como a gente está trabalhando com logline hoje, a gente pode trabalhar em loglines de filmes que existem para vocês terem uma ideia melhor também. Não só trabalhar na nossa logline, porque é uma logline que a gente vai criar e provavelmente, de novo, mudar. Então, se você quiser que a gente discuta logline de um filme já existente, a gente também pode. Obviamente, um filme que a gente tenha visto, porque se a gente não viu o filme, provavelmente vai ser difícil criar essa logline. E perguntas de produção em geral, se vocês tiverem, ou de pós-produção também. Estamos aqui, a gente tá aqui falando do nosso filme, mas se quiserem falar de produção audiovisual em geral, o chat também tá aberto para isso. Exato. Mas vamos lá. Nossa protagonista é uma mulher, dá pra dizer jovem? Não diria jovem, se ela tá nos 30, jovem pra mim é dos 20. Sim, jovem é na casa dos 20. Então, uma mulher. A gente tinha falado que ela potencialmente é uma pessoa muito ansiosa, né? Pra querer já começar a escrever o funeral dela, planejar o funeral dela, tem que ser uma pessoa realmente bem ansiosa. Uma coisa a gente tinha falado, tá? Eu lembro que a gente, voltando na ideia, a gente tinha falado que ia ser mais ou menos assim, o filme começa com ela indo no funeral de um outra amigo, pessoa, né? E aí ela ficando muito em choque com como ela conhece a família daquela pessoa no funeral, começa a escutar relatos da família sobre aquela pessoa e se dá conta como a versão que ela conhecia daquela pessoa não tem nada a ver com o que a família descreve. E aí começa a colocar ela num estado emocional de... eu não quero que isso seja assim comigo. Isso meio que desengatilha, né, o sentimento de que talvez a mesma coisa seja verdade pra ela. Sim. Né? Então, uma pessoa ansiosa. E só uma coisa que eu não lembro se a gente chegou a determinar ou não, é o que leva ela pra cidade. Tipo, ela volta especificamente com esse intuito de planejar o próprio funeral, ou algo externo leva ela e ela acaba juntando essas duas? Não, eu tinha decidido que ela ia pra lá por causa de querer planejar o funeral dela. Entendi. Que eu acho que o amigo não necessariamente mora na cidade onde ela morava. Não, acho que não. Acho que ela tem que ir. Acho que no amigo a gente introduz no mundo normal dela, que seria onde ela mora, né? Aquilo já é meio que o ponto sem retorno da história. Mas ao mesmo tempo eu também acho que pra deixar o que tá em jogo ainda mais em foco, poderia, porque teoricamente ela pode começar a planejar o funeral dela de onde ela tá. Online, e, sabe, com coisas assim. Eu acho que tem que ter um fator externo que leva ela à cidade. E eu acho que, inclusive, ela pode estar tentando planejar o próprio funeral escondida das pessoas que conhecem ela. Isso sim, isso a gente tinha falado. Com medo de, tipo, nossa, ninguém pode saber que eu tô fazendo isso, porque todo mundo vai achar que eu sou louca. Sim, Então ela pode ir por alguma coisa, sabe, por exemplo, uma bisavó tá fazendo 100 anos. Ou... que pode ser o contraste também, que é sempre bom ter aquele personagem que é contrastado ao seu. Onde essa bisa, que seja, viveu uma vida inteira e não tá nem um pouco preocupada em como... que ela vai embora. E como as pessoas percebem ela. Ou pode ser porque algum bebê nasceu na família. Pra ter o contraste, a gente vai trabalhar a morte o tempo todo, talvez a gente coloque assim... Potencialmente, eu acho que tem... É que eu acho que com essa personagem mais velha é mais fácil da gente ter uma pessoa mentora também, sabe? Porque com um bebê ela não vai necessariamente conseguir ter um bate e volta ali de ideias. Acho que ainda tem que ter um bebê no filme, mas talvez no final. Talvez tenha uma pessoa grávida quando ela chega na cidade. Quando ela chega na cidade, ela reencontra alguém do passado se a pessoa tá grávida. Pode ser, né? Só pensando em arcos assim gerais pro final do filme de temática. Sim. Acho que precisa ter uma nova vida. O filme começa com uma morte e termina com o início de uma nova vida, pra gente ter uma coisa cíclica, assim. Sim. Mas depois a gente decide quem é esse bebê. Se alguém tiver sugestões aí de quem é o bebê do filme, podem dar sugestões. Quem é a pessoa grávida da vida dela quando ela volta pra uma cidade
Pensem. Isso que é legal do cinema. Assim, se vocês estiverem pensando em ideias, pensem talvez em situações que vocês lembrem, ou da vida de vocês, ou de pessoas que vocês conhecem. Uhum. Alguma vez vocês voltaram depois de muito tempo e assim, uma pessoa que vocês nem imaginavam que poderia estar grávida, tá grávida, vocês ficam, nossa, Sim. como o tempo passou, como a minha vida é diferente. Uhum. Não é que, por exemplo, quando você muda de cidade, né? Sempre vai ter umas pessoas que a timeline delas vai ser completamente diferente da sua. Porque. Então, quando a gente. Uma coisa pra. Tipo, se o estado emocional do personagem quando o filme começa é que ela vai estar nessa. No funeral, né? Então, teoricamente, ela vai estar triste. A gente parte do Sim. princípio que alguém próximo dela se desengatilhou tantas coisas Mas emocionais. eu acho que, tipo, o fato dela estar triste não faz parte necessariamente desse. Do arco, necessariamente. O que meio que o que vem do acontecimento, que é aquilo dela ali, que tecnicamente já é uma coisa que ela é como pessoa ali, só que o funeral só aumenta aquela personalidade dela, sabe? Tipo, Sempre. Isso sempre acontece, gente. Sempre surge uma ratinha. aqui no meu colo, sem aviso prévio. É como, tipo, se o funeral que tá acontecendo ali só fosse aumentar o problema, sabe? Ele é a lupazinha no problema que ela tava tentando esconder. Sim, então eu tô pensando, a logline não seria, por exemplo. Você poderia ser, tipo, após a morte de um amigo, tipo, pode começar aí, por exemplo. Tá. Porque isso é quase como um inciting incident, de uma certa maneira. Quase como o quê? O inciting incident. Entendi. O incidente inicial. Uhum. Que é, né, a coisa que empurra ela a fazer, a querer, né, passar por todo esse processo. Então a gente pode começar após a morte de um amigo. Uma mulher. Que aí a gente volta, tipo, quem que é? Aqui, gente, um SMR aqui pra vocês. Fala com a gente. É o Oscar que tá. Ela tava encarando aqui. Eu tô pensando o defeito. Sim, não seria ela em depressão. Eu não acho que seja uma depressão, porque tipo, a gente tem que entender. Vamos tentar ser agora, pensar como uma pessoa que decidiria planejar o funeral. Porque assim, ela é uma pessoa ansiosa. Ela seria perfeccionista? Ela seria. Porque como uma palavra que talvez alguém falou alguma coisa. Qual é uma palavra que talvez descreveria alguém que tem uma pessoa controladora? Eu pensei controladora, perfeccionista. A gente tinha falado que que ela cozinhava. Isso veio um pouco antes na discussão, antes da gente chegar nesse ponto. Eu tô pensando em outros aspectos da vida dela em que essa parte da personalidade se projetaria, e querendo na cozinha é uma coisa boa. De tipo, ela é perfeccionista com os pratos, ela é perfeccionista com as receitas.